Quando você anda pela fé, você prospera de forma sobrenatural. Quando você anda por fé, você começa a ver caminhos abertos. Quando você anda por fé, você começa a ver o favor de Deus dizendo: pega, pega, receba, receba. Meu irmão, é tempo de você começar a ver o agir de Deus. Abra por favor em Romanos capítulo 4, versículo 16. Já quero agradecer aos pastores, presidentes dessa igreja, desse ministério tão lindo, tão poderoso, tão agraciado. Pastor Douglas, pastora Pâmela, obrigado, obrigado mesmo. Minha família e eu, Natália e eu, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Temos de fato tido dias maravilhosos, dias poderosos aqui, dias divertidos também. E nós somos gratos por essa amizade, de verdade. Somos gratos a Deus pela unção que vocês carregam. Somos gratos a Deus por toda essa equipe maravilhosa que vocês têm, por toda essa membresia maravilhosa. Amém, gente? Amém? Uma salva de palmas para todos vocês. E nós somos extremamente gratos pela vida de cada um de vocês, por essa igreja maravilhosa, linda. E se ela está prosperando, a culpa é sua. Seja culpado aí por essa bênção, amém, gente? Graças a Deus por isso. Todos acharem Romanos capítulo 4, versículo 16. Eu quero falar nessa noite sobre andar por fé. Andar por fé. Versículo 16 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já existissem. Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. E como fora dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Próximo versículo diz assim: não enfraquecendo na fé. Não atentou para o seu próprio corpo amortecido, e tão somente para o ventre de Sara, porque ele já era de quase 100 anos. Versículo 20 diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Versículo 21 diz: estando ele certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Existem duas coisas que eu quero tratar com você nessa noite acerca de andar por fé. É que uma das ações que nós devemos entender que a fé, ela nos leva a compreender a vontade de Deus à medida que você começa a liberar uma palavra e crer que aquilo já demandou. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus ela é como uma semente. E claro que toda semente, quando é lançada, ela não cresce na mesma hora, mas ela demanda ao momento que ela tem contato com o solo. Muitas vezes você não vai ver o que está acontecendo por baixo da terra, muitas vezes você não vai saber como aquela semente ela vai germinar, mas sabe que quando uma semente ela tem contato com a terra, uma das primeiras coisas que acontece é a junção entre o solo e a semente. Há uma combinação de fato biológica que faz com que essa semente ela comece a ter contato com algo que vai despertar algo nela. Agora deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que uma semente ela é demandada, nem sempre você vai ter o resultado dela na mesma hora. Mas você precisa saber que ao momento que ela tem contato com o solo, ela começa a exercer o papel dela para a qual ela foi feita. Deixa eu te dizer uma coisa: existem algumas coisas aqui que o apóstolo Paulo está falando acerca de Abraão e Sara, e uma das coisas que chama a minha atenção é que quando você olha em Gênesis 12, você vai perceber que Deus ele libera uma palavra sobre Abraão, e essa palavra se torna uma promessa. Eu não sei quantos de vocês já receberam uma palavra vinda de Deus através da vida de alguém, através do louvor, através de uma meditação, mas deixa eu te dizer uma coisa: toda palavra, quando se é lançada, ela precisa gerar uma expectativa. Não existe expectativa na palavra que não faça Deus corresponder a algo que você está crendo, que você não tenha visto, que você não tenha tocado, que você ainda não tenha sentido, ou que ainda não tenha chamado à existência. Mas deixa eu te dizer uma coisa: um dos primeiros contatos que Deus tem com a palavra é quando você decide crer que aquilo que Ele disse, Ele já sabe qual é o final dela e o destino daquilo.
Deixa eu te dizer uma coisa, em 3 João, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: não vos esqueceis de um princípio, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sabe que a fé, ela começa a gerar uma expectativa em mim e você, a ponto de fazer com que você tenha a capacidade de enxergar uma situação que os teus olhos ainda não têm conhecimento. Sabe, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a fé, ela te dá a capacidade de você enxergar aquilo que os teus olhos não veem. E sabe de uma coisa? É tão interessante quando nós vemos o apóstolo Paulo falando, tratando de um assunto natural, que era o corpo de Abraão e o ventre de Sara. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele já era de quase 100 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existem duas coisas que me chamam a atenção aqui nessa passagem. E uma delas, a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Por isso que ele se tornou pai de todos nós. E no próximo versículo diz assim: e não enfraquecendo na fé, e não atentou para o seu próprio corpo. Agora, nós precisamos entender que a fé, ela começará a levar você a atingir um nível de maturidade que fará com que você tenha conhecimento da capacidade de Deus sobre algo que você ainda não viu. E sabe qual que é a graça de você viver por fé e andar por ela? Que nem sempre aquilo que você está vendo com um foco natural deverá despertar a sua atenção. Eu não sei se você lembra que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, ele disse: de sorte que eu não vivo daquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. Sabe, eu gosto do que o apóstolo Paulo ele fala acerca de fé, porque quando você começa a andar por fé, você vai começar a determinar para circunstâncias, situações, para os teus pensamentos, para as tuas condições, de que elas não regem o seu destino e aonde você vai chegar. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o apóstolo Paulo diz que ele não atentou para o seu próprio corpo, a Bíblia não diz que Abraão estava dizendo: eu não sou velho, eu não sou velho, eu não sou velho. Não, a Bíblia diz que ele sabia que o corpo dele tinha uma condição, mas a Bíblia também fala que ele conservou a palavra que ele recebeu, dizendo: Pai, eu te dou graças, eu te dou glória a Deus, eu te exalto, eu te glorifico. Deixa eu te dizer uma coisa, existem condições que só serão revertidas no momento que você se levantar com uma voz profética para dizer o que Deus te prometeu e o que você vai ter quando você liberar uma palavra lá. Veja, a Bíblia diz: e não enfraquecendo na fé, e não atentou para o seu próprio corpo. A Bíblia não disse que a fé ignora aquilo que está acontecendo. A Bíblia está dizendo que a fé sabe o que está acontecendo no ambiente natural, mas ela sabe que o destino e o caminho e a rota que a palavra prepara é para você superar aquilo que você está vendo. E sabe, eu gosto dessa palavra aqui quando ele diz que ele não atentou. Essa palavra atentar, ela vem do grego, que ela se chama escopeu, no termo original grego, que significa não dar crédito, não reparar e não fixar os olhos por muito tempo numa mesma coisa. E sabe que quando nós levantamos os nossos olhos espirituais, nós começamos a ser confrontados com coisas naturais. Por quê? Porque toda vez que você começa a receber uma palavra vinda de Deus, você precisa perceber que Deus sabe exatamente o lugar, a hora e o momento que Ele vai fazer com que você veja as coisas se manifestarem. Mas é necessário que nós saibamos que a fé, ela é uma determinação que vai te dar uma reação para fazer com que você dê resposta à palavra de Deus com o teu espírito humano. Sabe por quê? Porque nem sempre você vai desenvolver habilidades que façam você ter o que você está tendo. Mas à medida que você começa a andar por fé, você começa a descortinar a sua forma de ver, a sua forma de falar, a sua forma de perspectiva. Por quê? Porque a fé, ela começa a levar você a entender que aquilo que Deus te disse já aconteceu para Ele. Mas é claro que quando nós andamos por fé, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é dizer: amém, eu creio, está feito. Mas a Bíblia nos diz algo interessante em Tiago capítulo 1. Lá no versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É claro que quando Deus te dá uma palavra, é porque Ele quer que você tenha acesso àquilo que Ele disse. Mas isso não significa que aquilo que Ele disse vai acontecer. Te frustrei? Te frustrei um pouquinho, né? Mas eu vou explicar isso. Porque nem sempre significa aquilo que Deus disse vai acontecer.
Porque a Bíblia diz a Bíblia diz aqui em Tiago que a fé, ela produz uma perseverança. Versículo 4: e a perseverança, ela deve ter uma ação completa, a fim de que sejais maduros e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Agora, se você voltar aqui para Romanos 4,16, aonde nós demos o nosso ponto de partida, você vai ver Paulo dizendo: portanto, a promessa, ou seja, aquilo que Deus te prometeu, vem pela fé. Esclarecido o que eu disse? Esclarecido o que eu disse? Então, na verdade, quando você começa a caminhar por fé, você começa a entender que, na verdade, Deus, Ele tem a capacidade de liberar uma palavra no seu destino para comprometer o teu resultado. Mas a tua fé, ela tem a condição de trazer essas coisas à existência, para que você não obstrua aquilo que Deus te disse. Por quê? Porque Deus, Ele tem o poder de liberar. A sua fé tem o poder de receber. Quando você começa a andar por fé, você começa a desligar o canal das coisas naturais. Embora elas existam, embora elas estejam acontecendo, mas você tem uma palavra, e essa palavra, ela vai gerar uma visão, a ponto de fazer com que você tenha o que Deus disse por meio daquilo que você está crendo. É por fé que você anda. E eu acho interessante, porque quando você começa a olhar para alguns textos bíblicos, como por exemplo, Hebreus 10:23, a Bíblia diz: apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar, aquilo que liberamos, pois o que prometeu é fiel para cumprir. Segundo ponto, a fé, ela tem um destino. A sua fé te faz receber o que Deus liberou nos teus caminhos. Agora, o que nós precisamos fazer para compreender essas coisas? Em primeiro lugar, nós precisamos começar a colocar os nossos olhos na resposta e tirar do problema. Por quê? Porque a fé vai exigir que você comprometa a sua forma de se comportar. Segundo, à medida que você muda o seu comportamento, seus pensamentos começarão a andar num ciclo em que você vai começar a entender o que está no final antes no começo. Por quê? Porque quando você anda em fé, você começa a perceber o que está esperando você no meio do caminho e o que vai acontecer lá. Você está aqui ou já foi? Então, quando nós começamos a andar por fé, queridos, nós começamos a entender que ela, ainda que esteja baseada em coisas que estejam acontecendo no mundo natural, mas ela é uma reação sobrenatural que vai começar a produzir resultados em lugares desfavoráveis. Por que isso? Porque à medida que você começa a andar por ela, você começa a comprometer a sua forma de ver, a sua forma de conversar, a sua forma de se posicionar. Por quê? Porque uma das medidas que o diabo tem para discernir se você está andando em fé ou não é olhando para você. Primeiro ponto, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força se tornará pequena. Então a reação da fé, ela vai produzir uma imagem. Por quê? Porque da mesma forma que você se vê possuindo coisas pela sua fé, o diabo vê se você recebeu através das suas reações. Uma pessoa que anda em fé, ela tem a capacidade de começar a reagir a situações que muitas vezes não são favoráveis a ela. E sabe o que vai acontecer? À medida que nós começamos a andar por fé, nós começamos a produzir reações que façam o diabo olhar para mim e entender que na verdade eu sei aonde eu estou indo e quem estou crendo. É por isso que ele vai se utilizar de coisas naturais. É por isso que ele vai se levantar com coisas corriqueiras. Por quê? Porque ele não quer tocar nas suas coisas. Ele não quer tomar o que é teu. Mas Jesus, ele disse uma certa vez em Mateus capítulo 8, que aquele que ouve a palavra de Deus e não a entende, vem o diabo e rouba o que foi semeado no coração. O diabo não quer tocar nas suas coisas, mas ele quer tirar a palavra de você. Porque se ele tira a palavra, ele rouba a tua bênção. Se ele tira a palavra, ele rouba a tua prosperidade. Se ele tira a palavra, ele rouba o teu dinheiro. Se ele tira a palavra, ele rouba o teu carro. Se ele tira a palavra, ele rouba as suas coisas. Por quê? Porque é através dela que essas coisas vêm. É através dela que Deus se manifesta. É através da palavra que Deus se revela. Por quê? Quando você começa a olhar para aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, a promessa vem pela fé. O que nos dá a entender que Deus promete, você recebe.
O que nos dá a entender que Deus ele te dá a capacidade de você prosperar. Mas quem aumenta a sua prosperidade é você. Por quê? Porque é a tua fé que faz você ter aquilo que Deus já te deu. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: seu divino poder nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e a piedade. Meu irmão, tudo que você precisa já existe. Tudo que você precisa já te pertence. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que você começa a andar em fé, você começa a acessar as coisas que você não via. Você começa a tocar em coisas que não te pertencia ainda de uma forma natural, porque ela te dá a habilidade de você aumentar, de você crescer, de você prosperar e de você chegar em níveis que as situações, as portas, as pessoas não te dariam. Quando você anda em fé, você cria a capacidade de desenvolver um papel que faz você não confiar nas suas próprias habilidades. Sabe por quê? Porque em algum momento você vai fraquejar, mas quando você anda por fé, você tem a capacidade de desenvolver uma visão que Deus está te dando para você enxergar onde Ele está te esperando e o que vai te recepcionar lá. Aqui a gente pode me ajudar, por favor? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando você anda por fé, e a Bíblia diz em Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá, o que o justo seja abalado. Quando nós começamos a andar por fé, queridos, nós entendemos de que, na verdade, a posição de alguém que anda por fé é entrar num lugar onde o descanso está te favorecendo, onde o descanso ele está comprometendo a sua forma de pensar. E é interessante isso, porque quando você olha para a galeria da fé, e particularmente eu gosto de 3 versículos lá, eles para mim estão no top 5. Hebreus capítulo 11, versículo 27 diz assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Minha pergunta: como é que você vê algo invisível? Mas a Bíblia está relatando sobre o fato de Moisés caminhar com o povo sem saber quem era Deus, como ele era, como se manifestava, mas ele cria, ele acreditava e seguia. Terceiro ponto, a Bíblia diz aqui no versículo 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões. De quem a galeria da fé está falando? De Daniel. Agora, por que a galeria da fé, o escritor de Hebreus, ele está definindo todos os personagens da antiga aliança, com a exceção de Abraão, que estava antes da lei? Mas você não vai encontrar nessa galeria ninguém da nova aliança. Porque quando ele começa a comprometer o testemunho de quem anda em fé, ele estava dizendo: existem situações, e a fé sabe disso, mas existem posições que as situações não vão saber porque que você está tendo uma postura inadequada ao que está acontecendo. E sabe o que é ter uma postura inadequada ao que está acontecendo? É você começar a apoiar a sua fé em lugares que Deus está operando sem que você saiba o que vai acontecer. Versículo 34 diz assim: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. De quem está se referindo Sadraque, Mesaque e Abidnego? Por quê? Porque a Bíblia dá relatos de que eles acreditaram que o fogo não teria poder. Deixa eu te dizer uma coisa: a fé, ela poderá até mesmo levar você a transitar pelo problema, mas não ser sucumbido por ele. É por isso que aqui está dizendo que eles apagaram o poder do fogo. A Bíblia não diz que a fé apagou o fogo, apagou o poder daquilo que queria consumi-los. Quando você começa a andar em fé, você começa a desconstruir a habilidade do diabo começar a querer te enganar. Por quê? Porque você começa a andar na contrariedade daquilo que está acontecendo. Existe um problema, mas tem poder. Existem situações, mas eu tenho habilidades. Por quê? Porque a fé, ela vai liberar uma visão sobre você que te colocará no seu destino final antes de você chegar lá, irmão.
Quando você anda por fé, você recebe e você libera. Quando você anda por fé, você tem uma visão além das situações naturais. Quando você anda por fé, você começa a trilhar por um caminho que o diabo não está sabendo por que você está tão animado, mesmo vivendo debaixo de pressão. E sabe de uma coisa? Quando nós começamos a andar por fé, nós começamos a confundir as coisas que o diabo estava tentando dizer para você, para tentar te paralisar sobre coisas naturais. Deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que uma palavra começar a saltar de você, Deus vai te inspirar sobre coisas sobrenaturais e não naturais. Todas as vezes que o Espírito de Deus começar a comunicar algo sobre você, é porque Ele quer tocar nas coisas naturais, mas com coisas que vêm do outro mundo, para trazer uma manifestação, para trazer para você coisas inesperadas, coisas que a sua condição não estava preparada para te dar. Quando você anda pela fé, você prospera de forma sobrenatural. Quando você anda por fé, você começa a ver caminhos abertos. Quando você anda por fé, você começa a ver o favor de Deus dizendo: pega, pega, receba, receba. Meu irmão, é tempo de você começar a ver o agir de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 3: a fé ela produz uma perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa. E sabe o que é ter uma ação completa? É quando uma palavra, ela salta no teu espírito, e a partir daquele momento Deus desenvolve uma visão. E sabe o que a perseverança vai fazer? Ela vai começar a caminhar no meio do fogo. Ela vai dizer: você pode ser quente, mas você nunca vai me queimar. E era esse o relato de Hebreus 11, destacando a posição de 3 hebreus, no versículo 34, dizendo: eles apagaram o poder do fogo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você anda por fé, você pode até estar no meio de situações que aparentemente parecem que vão te parar, mas elas não conseguem. Porque você começa a construir uma visão. E eu me lembro exatamente quando Jesus disse para os discípulos, lá em Marcos 11, 24, Ele disse: tudo quanto pedires orando, crendo, recebereis e tê-la-eis. Veja, do que Jesus estava dizendo para os discípulos: você só precisa orar e crer que você recebe. É para daqui um ano, é para daqui um mês, é para daqui uma semana. Qual é o dia que você tem uma impossibilidade para resolver? Ora hoje, declara agora, libera hoje, libera agora. Você, quando anda por fé, você não precisa chegar no dia para resolver. Você pode orar agora, você pode declarar agora, e quando chegar o dia, você vai se deparar com uma situação que já estará pronta, te esperando, dizendo: vem, me pega, toma posse do que é seu. Quando você anda por fé, você não cria uma expectativa em coisas naturais, mas você cria uma expectativa na palavra que toca as coisas naturais. Ande por fé. Quando você anda por fé, meu irmão, você não está preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 3: os que creem, eles entram no descanso do Senhor. Quando você decide andar no descanso do Senhor, ou entrar nele, é como se você estivesse entrando num lugar onde as coisas já estão resolvidas. Quando você decide crer, você está apoiando o seu entendimento em alguém que sabe o que está fazendo. Quando você decide crer, você começa a subjugar a sua forma de pensar e o que você está sentindo sobre alguém que não sabe o que é derrota. Quando você decide crer, você começa a entrar numa influência em que o Espírito vai começar a levar você para um outro nível de crença, um outro nível de visão, e vai começar a destacar você das coisas que estavam tentando te parar, que estavam tentando te engolir. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: quando você começa a crer e liberar uma palavra, não tem diabo, não tem problema, não tem pessoas que vão conseguir parar você. Sabe por quê? Porque à medida que você libera uma palavra, você já está tocando em algo que você ainda não viu. Quando você libera uma palavra, você já está possuindo as coisas que Deus já te deu. Fé é você saber que ela vai levar você a ter contato com as coisas liberadas no teu caminho.
Por isso que o escritor de Hebreus disse em Hebreus capítulo 12, versículo 2: porque eu olho firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E esse versículo trata de coisas que já aconteceram. É por isso que tem pessoas usando a fé para conquistar coisas, uma vez que a fé é a liberação que vai destacar a sua forma de pensar natural com a sua forma de crer. Eu não sei se você lembra, mas em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espadas de 2 gumes, que penetra entre alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Deixa eu te dizer uma coisa: à medida que você começa a andar por fé, a palavra na tua boca, ela vai começar a conservar o seu modo de pensar. E sabe o que vai acontecer? Você começará a filtrar aquilo que está acontecendo de um aspecto natural, para você liberar uma palavra que vai tocar o tempo, vai tocar o espaço e vai trazer a matéria. Quando você começa a andar por fé, você começa a destacar o tempo, a ponto de você começar a invadir os lugares que estavam parados, que estavam fechados, mas você começa a trazer a existência. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que Deus é o Deus que chama as coisas que não são. Romanos capítulo 4, versículo 17. É Deus que chama as coisas que não são, não é você. Mas à medida que você começa a andar por fé, o que Deus já chamou a existência, você pega. É Deus que chama as coisas que não são. Mas então por que eu tenho fé, homem de Deus? Porque quando você começa a operar nela, você começa a tomar posse do que Ele já chamou para você. Quando você anda pela fé, você começa a tirar de dentro de você uma palavra que vai começar a consumir através de você aquilo que Deus já preparou e liberou na sua existência. Deus é bom. Foi por isso que quando Deus, ele chega para Abraão, lá em Gênesis 12, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar para onde eu vou te mostrar. Ele não disse qual era o lugar. Agora, por quê? Você já se perguntou por que Deus não disse para onde levaria Abraão? Você também já se perguntou por que está escrito em Marcos 4, 35 até o versículo 40, por que Jesus não disse que haveriam ventos e águas entrando no barco? Por que em alguns momentos a Bíblia não mostra que Jesus alertou de forma clara o que ia acontecer? Porque à medida que você fica com uma palavra que Ele te deu, a consequência das coisas é apenas um detalhe. Se Deus quisesse que você usasse fé para simplesmente você passar pelas situações, Ele não te daria uma palavra, Ele resolveria. Mas por que Ele não avisa certas coisas? Porque à medida que Ele disse, sua fé diz: Ele já disse. Se Deus já disse, já aconteceu. Deus não precisa falar pelo que você vai passar, Deus precisa só te dizer o que Ele vai fazer. Quando você começa a andar por fé, você tem uma palavra, e quando você tem uma palavra, você caminha por ela. Eu não sei se você lembra lá em Mateus 14, eu já estou encerrando. A Bíblia diz que quando Pedro e os discípulos estavam no barco naquela noite, eles viram Jesus andando pelas águas, mas eles não sabiam até o momento que era Jesus. Eles disseram: será que é um fantasma? O que aconteceu naquele momento? Pedro, aquele homem atrevido, disse: Senhor, se és tu, mande que eu vá ter contigo. Jesus não chamou ele. Mas Jesus não podia mentir dizendo: não, Pedro, não sou eu. Ele disse: sou eu, vem. O que acontece? A Bíblia diz que quando ele pisa na água, ele percebe chão. O que a fé pode fazer na situação que você está vivendo? Dar para você uma ótica que vai fazer com que você saiba o que está fazendo no meio de situações que não fazem sentido. Senão nós não precisaríamos andar por fé. Então, se você estiver passando por uma situação que não faz sentido, eu quero te dizer uma coisa: você está no caminho certo, porque a tua fé vai fazer sentido. E por que Pedro, ele pisou nas águas? Porque ele tinha uma palavra, ele acreditou no que Jesus tinha dito. Mas a Bíblia diz que quando ele repara o vento, ele começa a afundar. Deixa eu te dizer uma coisa: existirão momentos que na sua vida
Você vai ter que criar chão em lugares que não tem. E sabe de uma coisa? Quando nós passeamos pela Bíblia, nós vamos entender que nem sempre Deus trouxe as coisas, mas a fé das pessoas. É por isso que a Bíblia classifica em 4 versículos. Abacuque 2:8, o justo virá pela sua fé. Romanos 1:17, o justo viverá da sua fé. Gálatas 3:11, o justo viverá da sua fé. Hebreus 10:38, o justo viverá da sua fé. Por que que a Bíblia diz que você vai viver da sua fé? Porque à medida que você começa a crer no conceito daquilo que Deus disse pela tua palavra, você tem uma garantia de que na verdade é Ele quem está prometendo, mas é você quem recebe. Porque quando Ele promete algo para você, é Ele. Mas quando você recebe pela fé, é você que vai dizer: Deus, você disse, eu creio, vai se manifestar. Deus nunca vai te dar uma palavra que Ele não queira que você tome posse daquilo que Ele está te revelando, irmão. Não existem coisas difíceis demais para Deus que Ele não tenha a vontade que você tenha. É para você essas coisas. Estão disponíveis para mim e para você. Elas já existem. O que nós devemos fazer é começar a trazer essas coisas. Por isso que Deus disse para Davi em Provérbios capítulo 4, versículo 20. Ele disse: filho meu, ouve as minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas razões. Por que será que Deus disse a Davi: inclina os teus ouvidos às minhas razões? Porque ele sabia que Davi também tinha as dele. E sabe que você vai encontrar momentos que você vai ter razões, mas elas perderão sentido quando você inclinar os teus ouvidos ao que Deus disse. E ele diz no versículo 21, nunca as percas de vista. Provérbios 4, 21, nunca as percas de vista, mas guarde no fundo do coração. Versículo 22 diz: pois são vida para os que a encontram, e remédio para todo o seu corpo. Acima de qualquer outra coisa, guarde o teu coração, porque é dele que provém as fontes da vida. Aonde eu quero chegar com você nessa noite? Quando você anda por fé, você não vai querer que Deus resolva as suas coisas, mas Deus vai trazer uma palavra para dentro do teu espírito, e você vai liberar a palavra por fé para as coisas. Por isso que quando você olha em Provérbios 20 e 21, a Bíblia diz, 20 e 27, a Bíblia diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que ilumina o mais íntimo do seu ser. Veja, Deus ilumina dentro de você. Ele traz para você informação do que Ele quer fazer. Ele traz no teu íntimo aquilo que Ele quer manifestar. Ele se move em você. Ele não se move nas coisas. Mas por que Ele se move em mim e não nas coisas? Porque quando Ele diz algo para você, a única coisa que você tem que fazer é acreditar. E quando você passa a acreditar nessas coisas, você começa a decidir andar por algo que você ainda não conhece, mas que você sabe que vai dar certo. Está aí? Pode chamar, por favor. Mãe, venha com ele aqui, por favor. Suba aqui, pode subir aqui, ó. Conduza ela, por gentileza. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Não é isso? Você se perguntou isso? Claro que se perguntou. Tudo bem? Você crê que o Papai do Céu pode te devolver a sua audição sem que você precise dos aparelhos? Você crê, mãe? Amém. Nós vamos orar por ele. Ele é surdo. Ele depende dos aparelhos para ouvir, não é isso? O que nós vamos fazer é demonstrar o poder de Deus por meio da palavra. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Mas, Mateus, você não está receoso nem um pouco. Se medir minha pressão agora deve estar 11/7 e o batimento 62. Nós vamos orar por você. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia também nos diz em Isaías 53:4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as dores e enfermidades. A Bíblia nos diz em Salmo 107, versículo 20, enviou sua palavra e nos curou.
A Bíblia nos diz em Gálatas 3,13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em Êxodo 15, 26: eu sou o Senhor que te sara. Existem vários versículos bíblicos que comprovam o que vai acontecer. Você pode tirar os aparelhos auditivos dele, por favor? Qual o nome dele? Pai, no nome de Jesus eu declaro agora os ouvidos dele funcionando em pleno estado de vida. Tudo bem, Joaquim? Quantos anos você tem? Pega o microfone para mim, por favor. Por favor. Coloque para ele, dê para ele, por favor. Quantos anos você tem, Joaquim? Teste. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. Pode continuar, fica aqui, pode continuar. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. Joaquim, me diz uma coisa, qual é a sensação de você ouvir sem aparelho? Pode falar no microfone. Porque eu era tudo. Surdo? E agora? Agora eu parei pra escutar bem. Você está curado em nome de Jesus, milagrosamente.